Quero falar um pouquinho de calor agora, mas não é aqui no Brasil. 16 cidades italianas estão sob alerta vermelho por causa das temperaturas acima da média. Alemanha, Espanha, França, Polônia também registraram recorde de temperaturas neste verão. Vou chamar o Marcelo Favalli, nosso editor de internacional, que está aqui para atualizar. O verão lá é sempre muito quente, né, Favalli? Mas há algo neste ano que de fato chame a atenção para além da conta? Bem-vindo. Boa noite, Evandro. Saudação especial a todo mundo que nos ouve, que nos assiste pelas nossas múltiplas plataformas. Não é exagero nenhum dizer que o verão na Europa Ocidental está muito acima da média. Aliás, este alerta dado pela autoridade italiana em 16 cidades diz o seguinte, abre aspas, preparem-se para o maior calor de todos os tempos, fecha aspas. Estamos falando de temperaturas que vão chegar perto da casa dos 50 graus Celsius e atingem principalmente a parte centro-sul da Itália. Tirando Milão e Veneza, que estão na parte de cima do país, né, da metade para cima do país, eu estou citando duas cidades turísticas, Roma até Palermo, que é da metade para baixo, tem outras muitas cidades turísticas. Então, o aviso das autoridades italianas é uma recomendação para que as pessoas, turistas inclusive, fiquem abrigadas, não saiam a céu aberto entre 11 horas da manhã e 6 da tarde. Ou seja, o turista que vai passear na Itália acaba perdendo o dia praticamente. É um aviso, claro, é uma orientação, principalmente para os mais idosos. Agora, eu transformei isso aqui numa linguagem gráfica para a gente entender o que é o calor. Isso não é uma sugestão, não. Olha como foi segunda, terça, quarta-feira só dessa semana. Eu vou ampliar aqui, já que nós estamos na quarta. É isso aqui, ó. A gente está acostumado a olhar para essas partes vermelhas e entender que o calor. Agora subimos um tom. Olhem para essas áreas arroxeadas. Quanto mais for o claro, o roxo, mais perto dos 50 graus chegaram as temperaturas. E aqui está a Itália, né? O Evandro estava falando de Polônia, Alemanha, França, que também estão nesse radar. Tá aqui, ó, para não dizer que eu estou inventando, tá aqui. As partes arroxeadas, 40, 44, 48 graus. Agora, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Porque a questão é a seguinte, não é só o verão entre si. Nós estamos falando das chamadas ilhas de calor. Vou voltar para a Itália, que são cidades muito antigas, muito pavimentadas desde o Império Romano. Olha o que acontece, o concreto e o asfalto. O concreto, principalmente aquelas áreas de pedra nessa parte da Europa Ocidental, muito antigo, existe há muito tempo. Claro que depois, no século XX, foram asfaltadas, armazenam a energia solar e expelem principalmente à noite, né? Que dá esse fenômeno, esse efeito estufa. Continua muito quente à noite porque as construções, elas absorvem o calor e vão soltando ao longo do dia, né? A falta de espaços verdes piora a situação e a concentração pode limitar a circulação do ar, a concentração de construções. Vamos olhar? E o verão europeu, nessa época do ano, quer dizer, essa alta de calor coincide com o aumento da umidade. Olha esse gráfico aqui que eu desenhei. Quanto mais úmido e mais quente, aumenta o risco de morte, principalmente para idosos e pessoas com comorbidade, obviamente. Então, olha quando tem um dia absolutamente úmido, perto dos 100% de umidade, nos 50 graus. É muito provável o risco de morte. Agora, isso aqui é o mais impressionante. Isso é uma animação, parece um erro, mas eu acelerei, porque isso aqui é uma animação feita pela NASA essa semana, que pega um arco de tempo de 2 décadas. Olha, concordem comigo, não estou falando há um século, não. Desde fevereiro do ano 2000, a NASA fotografou o que foi a aceleração do aquecimento global, principalmente nessa área aqui. Então, quanto mais roxo, nesse caso, a gente tem calotas polares. Quanto mais claro, mais calor. Para facilitar o nosso entendimento, eu comparei o que foi o calor em fevereiro do ano 2000, olha a quantidade de gelo aqui em cima e as áreas de calor no centro do globo. Preparem para o susto. Olha o que foi junho desse ano. Cada vez menos gelo e cada vez mais claro nessas zonas de calor.
isto aqui é o deserto do Saara. A cor não é muito diferente do que a gente está vendo chegando na Europa Ocidental. É com isso que nós estamos lidando, Evandro. Se em 20 anos a gente viu essa mudança, calculem do que vai ser os próximos 20 anos. Bom, comprem ar-condicionado, estoquem água e lenço de papel, que vai ser quente. Agora, Favale, rapidamente, sobre o aspecto político também se prejudica bastante, porque a gente está falando de cidades e pontos turísticos em que as pessoas vão justamente para caminhar e num horário que seria o horário em que as famílias estariam nas ruas, né? Exatamente. Agora, vamos pensar que nós estamos vivendo num mundo pós-pandemia em que o turismo foi massivamente atingido financeiramente. Agora, muitas companhias de turismo, o setor do turismo, que nessa área da Europa, Itália, França, Alemanha, Polônia, ficam muito aquecidos, perdão pela metáfora, por causa do turismo. Muitos estrangeiros vão para lá e por isso o aviso das autoridades italianas. Muitas pessoas que vêm de países mais frios, como a parte nórdica da Europa, não estão acostumados com esse pico de calor, pedem muito cuidado. Agora imagina uma cidade como Roma, muito visitada agora, os turistas vão ter que ficar em casa, no hotel, entre 11 da manhã e 6 da tarde. É um impacto enorme no setor. Muito obrigado, Favale. Bom trabalho para você. Até já. Daqui a pouco eu volto. Opa, então até já.